Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática. Pegue o livro de vocês, o livro 2, certo? Este livro aqui. Vamos começar fazendo a correção da atividade de segunda-feira, certo? Que foi as páginas 98, 99 e 100. E para hoje, estou deixando aí com carinho essa atividade para ser feita, páginas 103, 104 e 105, certo? Vamos começar com a nossa correção na página 98. Vamos lá? A primeira questão da página 98, ela nos diz assim: Vitor pegou uma caixa de palitos com 100 unidades, e organizou formando triângulos, como está aqui, ó. Quantos palitos deve ser usado na construção do próximo termo dessa sequência? Vamos analisar aqui a sequência. Eu tenho um triângulo. No segundo aqui, ó, no segundo termo, eu tenho o mesmo triângulo que eu tinha aqui no primeiro termo, com mais quantos palitos? Com mais 2 palitos. Essa será a sequência. Vai ser sempre o mesmo termo, o segundo termo, o termo anterior, acrescentando mais 2 palitos. Observe aqui o terceiro termo. Eu vou continuar com esses dois aqui, 2 triângulos do segundo termo e acrescento mais 2 palitos. Aí ele pergunta quantos palitos devem ser usados na construção do próximo termo dessa sequência. Será esses 3 palitos aqui, esses 3 triângulos, né? Com quantos palitos aqui, ó? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Será esses 7 palitos mais 2 palitos. 7 mais 2, 9. Então, pronto, está aqui um 9. Item B, complete a tabela. Termo, primeiro, segundo, terceiro, até o quinto termo. Quantidade de palitos, 3. Aí aqui, se eu tenho 3 palitos, eu acrescento mais 2, vou ficar com 5. Tenho 5 palitos, eu acrescento mais 2 palitos, eu vou ficar com 7. Eu tenho agora 7 palitos, acrescento mais 2 palitos, 9 palitos. Tenho 9, acrescento mais 2, 11. Se eu quisesse o sexto, tenho 11, acrescento mais 2, 13. Tenho 13, acrescento mais 2 e assim sucessivamente, certo? Essa aí é a sequência dessa figurazinha aí, dos triângulos. Vamos agora para a próxima, item C. Quantos palitos são acrescentados a cada termo? São acrescentados 2 palitos a cada termo, certo? Item D. Quantos palitos serão utilizados na construção do 10º termo? Explique o seu raciocínio. Vai ser sempre acrescentando o segundo termo, acrescenta mais 2. Esse é o raciocínio. Sempre repete o termo anterior e acrescenta 2 palitos. Certo? Então, no caso, no 10º termo, eu vou ter o quê? 21 palitos. Por conta que eu sempre repito um termo anterior e acrescento mais 2 palitos. Essa é o raciocínio. Esse é o raciocínio, certo? Próximo. Item E. Chamando de N a ordem do termo nessa sequência, escreva uma expressão algébrica para representar a quantidade de palitos utilizada para o enésimo termo da sequência. Será 2 vezes N, que eu não sei aqui, que ele diz o enésimo, eu coloco N, mais 1. Essa é a fórmulazinha, certo? F. A sequência formada por Vitor é recursiva? Explique sua resposta. Sim. Por quê? Pois ela usa 2 termos anteriores para definir os posteriores. Ok? Primeira questãozinha agora da página 99 lá embaixo. Verifique se as sequências a seguir são recursivas e identifique a característica de formação de cada uma delas. 2, 4, 6, 8, 10. Vai aumentando em 2 em 2. Recursiva será, porque temos uma sequência dos números pares, por isso que é recursiva. Agora aqui, 1, 2, menos 3, 5, 6, 9, menos 10, ela é não recursiva, ela não tem uma sequência, a gente não consegue identificar essa sequência, certo?
O item C, não recursiva também, 1, 5, 7, 9, 11, só Deus sabe quem é o próximo número, né? Por isso que é recursiva. Agora aqui, ó, 1, repetindo, é recursiva também, porque é uma sequência em que o primeiro termo é 1 e os próximos são obtidos multiplicando o anterior por 1, por isso que é recursiva, certo? Aqui é não recursiva porque também ela vai multiplicando, certo? Aqui ela foi multiplicando por algum número. Não precisa a gente saber que número é esse. A questão quer saber só se é recursiva ou não, certo? O enésimo termo de uma sequência é dado pela regra n elevado a 2 mais 1. Essa regra aqui, galerinha, ó. N elevado a 2 mais 1. Em que n é a variável que representa a posição do termo na sequência. Escreva os 6 primeiros termos da sequência. Os 6 primeiros termos. Primeiro termo, 1 elevado a 2 mais 1. 1 elevado a 2, 1. 1 mais 1, 2. Próximo termo, 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 1, 5. Próximo termo, 3 elevado a 2 mais 1. 3 elevado a 2, 9, mais 1, 10. Próximo termo, 4 elevado a 2 mais 1. 4 elevado a 2, 16, que é 4 vezes 4, mais 1, 17. Próximo termo, 5 elevado a 2 mais 1. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Próximo, 6 elevado a 2 mais 1. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. Com mais 1, 37. Ok. Próximo. Essa daí foi a correção, certo? Agora eu vou fazer com vocês essa parte aí que fala da simplificação das expressões. Essa parte aí está na página 101, certo? Simplifica as expressões algébricas abaixo. Como simplificar essa expressão aqui, ó? Primeiramente, a gente tem que identificar os termos que são semelhantes. Como assim semelhante? Tem a mesma parte literal, tem a mesma letra, certo? No caso aqui, ó, 4xy mais 3y menos 2xy menos x. Os termos semelhantes, 4xy com 2xy. 4xy menos 2xy dá 2xy, certo? O outro que é semelhante, o 3x com o x, certo? Sobrou quem, ó? A expressão simplificada seria essa daqui, certo? Olha aqui esse item B. 2a sobre 3, mais b, menos 3b, mais 3a. Identificamos os termos semelhantes. Os termos que apresentam a letrinha A, ó, esses dois, eles são semelhantes. Efetuamos o MMC, porque temos frações com denominadores diferentes. O MMC do 3 e do 1, que é 3. Divide e multiplica. 3 dividido por 3 dá 1. 2a vezes 1, 2a. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 3a, 9a. Certo? O restante aqui você vai repetindo. Encontramos as frações equivalentes, no caso com denominadores iguais, certo? Soma os termos semelhantes, ó, 2a mais 9a, 11a. O 3 repete. E aqui, ó, são semelhantes também, mesma parte literal, sinais diferentes, subtrai, repete sinal do maior número, não é? Tá aqui o que sobrou. Essa aqui é a expressão reduzida desse item B, certinho? Próximo. Agora aqui, ó. Associe as expressões algébricas às frações correspondentes. A soma de um número com 4. A soma de um número com 4. Está aqui, ó. A soma de um número com 4. Um número que eu não conheço, somado com 4. O quadrúplo de um número. 4 vezes um número. Está aqui, ó. A diferença entre um número é 5. A diferença entre um número é 5. X menos 5. Agora aqui. A soma de dois números consecutivos, a soma de dois números consecutivos, tá aqui, ó. O consecutivo de x é x mais 1.
o triplo de um número acrescido, ó, mais da metade do mesmo número, aqui, ó, ok? Simplifica as expressões e indica o coeficiente numérico e a parte literal. Vamos simplificar. Mesma parte literal, ó, 4A mais 5A, 9A. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. 3B menos 2B dá B. Daqui, simplifiquei. Indica o coeficiente numérico e a parte literal. Qual é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é o 9. Parte literal são as letras A e B. Olha o item B aqui, ó, os termos semelhantes. Todos são semelhantes, ó, 8xy, xy, xy, xy. Só efetuar as operações, certo? Vamos lá. 8xy menos 4xy, 4xy. 4xy mais 7, 11xy. 11xy menos 8, 3xy. Qual é o coeficiente numérico? X. Quais são as partes literais? X e Y. Certo? Agora essa, ó. Eu não posso somar direto aqui, ó. 3x mais x. Por quê? Porque eu tenho frações com denominadores diferentes. Eu tiro o MMC do 5 e do 2, que é 10, ó. Certo? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes x, 2x. Certo? Agora eu posso somar, porque as frações têm o mesmo denominador. 15x mais 2x, 17x. A partezinha aqui, que é o denominador, eu vou repetir. Mais 4. Certo? Não são semelhantes, então eu não posso somar. Por quê? Por que eles não são semelhantes? Porque não tem a mesma parte literal. Pronto. Quais são os coeficientes? 17 sobre 10 e 4. Qual é a parte literal? X é a minha parte literal. Item D, aí dessa mesma, ó. O item D... 7C mais 1 sobre 8C, menos 2 sobre 3C. Mesma parte literal em todas, mas eu tenho frações com denominadores diferentes, não é? Aí eu vou tirar o MMC do 8 e do 3, certo? O MMC do 8 e do 3, ó. 8 dá por 2, que dá 4. 3 não dá, repete. 4 dá por 2, que dá 2. 3 não dá, repete. 2 só dá por ele mesmo, porque ele é um número primo. O 3 não dá, repete. Por quê? Porque o 3 ele é primo também. Só dá por ele mesmo e por 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, o denominador comum do item D é 24. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Em outras palavras, divide pelo denominador e multiplica com o numerador, ok? Vamos para a próxima. Preencha a tabela com os dados correspondentes. O termo, menos 8A. Coeficiente, menos 8. Parte literal, A. Coeficiente 7AB, 7. Parte literal, AB. Coeficiente 15M, 15. Parte literal, M. Coeficiente de menos 11S, menos 11. Parte literal, S. 6xy elevado a 2. Coeficiente 6. Parte literal, xy elevado a 2. 1 sobre 2. Parte literal, não, T sobre 2, desculpa. Parte literal, 1 sobre 2, mas tem um T, mas é como se eu tivesse umzinho aqui na frente. Não necessariamente ele precisa estar, certo? Qual é a parte literal? T, ok? Ó, 1T sobre 2, ok? Próximo. Observe a situação a seguir. Agora você vai pegar o livro ainda e continua na página 102, certo? Ó,
Observe a situação a seguir. João trabalha em um restaurante onde há mesas quadradas com capacidade para 4 pessoas. Assim, quando uma pessoa desacompanhada chegar ao restaurante, ela disponibiliza uma mesa. O mesmo acontece quando chegam 2, 3 ou 4 clientes. O problema é quando chega um grupo maior de pessoas. Nesse caso, ele precisa agrupar as mesas uma ao lado da outra, formando uma grande mesa. Vamos aqui, ó. Quantas mesas ele precisa agrupar para acomodar a quantidade de 5 pessoas, e de 7, e de 12? Vamos ver aqui, ó. Para determinarmos quantas pessoas cabem em cada agrupamento de mesas, precisamos de uma expressão que nos permita fazer esse cálculo. Primeiramente, vamos analisar a quantidade de pessoas por mesa. Para 1, 2, 3 e 4 pessoas, precisamos de uma mesa. Para 5 e 6, 2 mesas. Para 7 e 8, 3 mesas. E assim sucessivamente, certo? Dessa forma, analisando as situações, podemos dizer que para cada mesa temos 2 lugares nas laterais e 2 lugares nas pontas. Ou seja, a expressão seria assim, ó, 2m mais 2, em que m é igual ao número de mesas, certo? Assim, ao substituirmos m pela quantidade de mesas, encontramos a quantidade máxima de pessoas. O agrupamento de mesas comporta, ou seja, o valor numérico da expressão. Em uma expressão, ó, essa observação é bastante importante, está em azul no livro de vocês. Em uma expressão algébrica, quando substituímos uma variável por um valor, estamos calculando o valor numérico dessa expressão. Em toda expressão algébrica, ó, a álgebra, ela vai apresentar letras. Quando você encontra o valor dessa letra, a sua expressão algébrica será transformada em uma expressão numérica. Por quê? Porque você vai encontrar o valor daquela variável e vai substituir. Então, não vai existir mais letras. Sendo assim, a sua expressão algébrica vira uma expressão numérica, ok? Vamos aqui um exemplo. O gerente de João mudou a disposição das cadeiras, de maneira que não é mais possível sentar-se nas pontas. Não é mais possível sentar-se nas pontas, certo? Aí ele fala, sabendo que antes a expressão algébrica que representava a situação era 2m mais 2. Que a expressão algébrica representa a situação atual? Não existe mais as pontas. Então, o que é que vai sobrar? Vai retirar 2 lugares. Então, vai sobrar o quê? 2m. Certo? Quando João agrupar 4 mesas, quantas pessoas poderão sentar? 4 vezes 2, 8. Certo? 8 pessoas. Só um exemplo aqui para fixar o conteúdo melhor ainda. Quantas mesas serão necessárias para acomodar 5 pessoas? 5 pessoas sem as pontas? 3 mesas. A outra, qual da disposição de cadeira vale mais a pena em relação ao número de mesas usadas? A disposição antiga, por conta das pontas, porque senão você vai tirar 2 pessoas, vão sentar 2 pessoas a menos, certo? Então, é melhor a antiga, a que poderia sentar os 2 nas pontas, certo? É só um exemplo para fixar melhor o conteúdo explicado, ok? Resolva o exercício que a tia deixou aí com carinho, resolva, releia novamente, assista o vídeo a quantidade de vezes necessária, certo? Se continuar com dúvidas, sentir alguma dificuldade nas atividades, já sabe o que deve fazer. Entre em contato comigo no WhatsApp. Assim que a dúvida surgir, não deixe para tirar depois, que o depois você vai esquecer, certo? Conto com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau e fique com Deus.